Olá, alunos. Professor Júlio, matemática. Vamos a uma aula aqui sobre plano cartesiano, tá? A gente vai representar pontos no plano cartesiano e vai estudar sobre o plano cartesiano. Bom, mas para que a gente vai estudar sobre planos cartesianos? O plano cartesiano vai servir para nós basicamente para estar construindo gráficos, tá? A gente vai precisar identificar o eixo que está na horizontal e o eixo que está na vertical. Para construir um gráfico como esse aqui, geralmente a gente precisa de informações nessa linha horizontal e na linha vertical. Então esse aqui é apenas um exemplo. Outro exemplo aqui de um gráfico de barras, né? Mas você tem informações aqui na linha horizontal, você tem informações na linha vertical. Isso aqui é um plano cartesiano. Também é muito utilizado em GPS. Quando você está em um ponto aqui do mapa, vamos supor que você esteja aqui, você tem sua coordenada em relação à latitude e longitude. Então, o GPS está formando também um sistema de coordenadas que está identificando você numa latitude e numa longitude. Então, várias aplicações aí pelo plano cartesiano. Então, vamos lá, vamos definir ele direitinho aqui. Plano cartesiano. O plano cartesiano é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. O plano cartesiano é composto por duas retas, uma na horizontal, que é chamado de eixo, pode ser chamado de eixo X ou eixo das abscissas, e uma reta que está na vertical, que é chamada também de eixo, pode ser chamada de eixo Y ou eixo das ordenadas. Essas duas retas que se cruzam são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre elas. São retas ortogonais. Quando você faz essas duas retas, elas se encontram aqui num ponto que a gente chama de origem do sistema, então seria aqui. E elas dividem o plano em 4 partes. Essa região aqui, dividida pelas retas aqui, pelos eixos, né? É chamada de primeiro quadrante. Aí você vem no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É mais usado para fazer gráfico o primeiro quadrante, primeiro e segundo às vezes, certo? Que nem foi nos exemplos acima que a gente viu. Então, olha só, como seria um ponto representado aqui no primeiro quadrante. Veja que a gente desenhou apenas essa região aqui, ó, do primeiro quadrante. Então temos aqui o eixo X, o eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo das ordenadas, aqui está a origem do sistema de coordenadas. E eu tenho um ponto aqui, e esse ponto tem duas coordenadas. Coordenadas são esses valores numéricos aqui. Essas coordenadas faz com que esse ponto aqui seja chamado de par ordenado. Por que é chamado de par ordenado? Par porque ele vai ter dois valores, um na vertical e um na horizontal, e ordenado, essa palavra ordenado é importante, porque será sempre nessa ordem. Será o valor de x aqui primeiro e depois o valor de y. Então, o ponto ou o par ordenado de coordenadas 6 e 8 está representado aqui nesse plano. Espero que estejam todos entendendo, então vamos para frente. Veja que não tem continha, não tem nada, né?
Olha só, temos uma tabela aqui, onde é dado valores de x e valores de y. Quero marcar esses valores nesse plano cartesiano que eu desenhei aqui. Então vamos fazer o seguinte, como eu tenho que identificar pares ordenados, dessa forma, eu vou dar nome a esses pares ordenados. Os nomes que a gente dá para eles geralmente são letras do alfabeto, nosso aqui, e letras maiúsculas. Então vou chamar aqui de ponto A o par ordenado de coordenadas 2 e 3. Aqui eu vou chamar de ponto B, de coordenadas 3 e 2. Esse aqui eu vou chamar de ponto C, coordenada menos 4 e 1. Esse eu vou chamar de ponto D, de coordenadas 1 e menos 5. Ponto E, de coordenada menos 3 e menos 4. Coordenada F, ponto F, de coordenada 0 e 4. E ponto G, de coordenada menos 2 e 0. Então é importante dar nome aos pontos para que quando você olhar, você identifique o ponto com sua marca no plano. E aqui está nosso plano cartesiano. Desenhei as duas retas. Então essa aqui é a reta x. Aqui está a origem, o zero. E aqui a reta y. Bom, veja que eu tenho valores numéricos nessa tabela aqui. Então, eu tenho que marcar valores numéricos aqui no meu plano cartesiano, certo? Então, como são valores que vão de 1 até 5, né? Aqui eu tenho 0 aqui, que são os menores valores, 1 eu tenho menos 5. Então, eu vou escalonar meu plano cartesiano até 5. Então, observe que nessa reta da horizontal, do 0 para a direita, são positivos. Coloco 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até onde eu precisar. Nessa mesma reta aqui, para a esquerda do 0, são negativos. E aí é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai. Observe, os valores na reta eles estão aumentando, tá? Olha só, o menos 5 ele é menor que o menos 4, o menos 4 é menor que o menos 3, menos 3 é menor que o menos 2, menos 2 é menor que menos 1, menos 1 é menor que 0, 0 é menor que 1, 1 é menor que 2, 2 é menor que 3, 3 é menor que 4 e 4 é menor que 5. Então você está vendo que está aumentando os valores. A reta numérica é essa aqui, você não pode mudar a ordem aqui, você não pode começar aqui com menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1, não. Tem que ser assim a reta numérica, tá? E aumentando da esquerda para a direita. Então é só colocar o 0, coloca os positivos aumentando aqui e coloca os negativos diminuindo para cá. No eixo Y é a mesma coisa. Para cima a gente vai colocar os valores que são positivos. Então coloquei aqui aumentando e aqui eu vou fazer diminuindo. Então menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Numerei meu plano cartesiano. Agora eu vou marcar meus pontos nesse plano cartesiano aí. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu vou marcar vai ser o ponto A de coordenadas 2 e 3. Então, como é que eu vou marcar um plano aqui que tem coordenadas 2 e 3? Olha só, você ainda não
está localizado em lugar nenhum, então você está aqui no 0, 0, você está na origem. Se o ponto A tem coordenadas 2 e 3, então você vai andar 2 para a direita, porque ele é positivo, e vai subir 3, porque é positivo. Tá? Então, 2 e 3. Então, como é que eu faço para marcar esse ponto? Veja que a minha tela está quadriculada, então é fácil que esteja aqui o ponto. Se seu caderno não tiver quadriculado, o que você tem que fazer? Você vem aqui, ó, a partir do 2, você tem que ir até o 3. Aí você vai fazendo um pontilhadozinho assim, até alinhar mais ou menos com o 3. E depois, a partir do 3, você faz um alinhadozinho aqui, paralelas aos eixos, né, até se cruzarem os pontilhados. Aonde eles se cruzam é o ponto. Então, eu posso vir aqui e falar que esse é o ponto A. Certo? Vamos marcar o ponto B agora. O ponto B, veja só, tem coordenada 3 e 2. Veja que eu mudei a ordem dos números. Aqui é 2 e 3 no A, no B é 3 e 2. Será que vai dar diferente? É para dar, né? Porque a ordem dos valores aí vai alterar a posição. O que é o ponto 3 e 2? Então eu estou aqui no 0, vou andar 3 para a direita e depois vou subir 2 unidades. Então 3, então vou fazer até um pontilhado aqui para vocês visualizarem aí. 3 que eu andei e 2 que eu subi aqui. Aonde se cruzam é o ponto B. Então, vocês estão vendo que qualquer par ordenado cujas coordenadas são positivas, o resultado vai ser sempre um ponto no primeiro quadrante. Vou escrever quadrante assim só, tá? Então, qualquer ponto cuja as coordenadas são positivas, 2 é positivo, 3 é positivo, o ponto vai ser sempre aqui no primeiro quadrante. Próximo. Vamos marcar agora o ponto de coordenadas menos 4 e 1, que é o ponto C. Menos 4 e 1. Lembra que eu estou na origem, né? Se é positivo, eu ando para a direita. Então, se é negativo, eu ando para a esquerda. Então, vou até o menos 4 e depois é 1 positivo, eu vou subir. Vou subir uma unidade. Então, vou fazer o pontilhado aqui. Aonde o pontilhado se encontra, aqui está o ponto C. Veja, seu caderno não tem esse quadriculado aqui, mas o pontilhado tem que ser paralelo ao eixo, tá? Não pode fazer aquele negócio torto, senão você vai fazer o pontilhado aqui. Ah, pessoal, fiz o pontilhado, meu ponto... Não, tá tudo torto. Tem que ser paralelo. Então, o ponto C está aí. Vocês perceberam que o ponto C ali, ele teve uma coordenada negativa e depois uma positiva. Quando um ponto tem uma coordenada negativa, que nesse caso foi o menos 4, e o 1, que é positivo, qualquer ponto que estiver nessa região aqui vai ser do segundo quadrante. Então, qualquer ponto com coordenada negativa e positiva vai estar aqui no segundo quadrante. Continuemos. Vamos pegar agora o ponto D de coordenadas 1 e menos 5. Vamos ver o que dá. Lembra que você está aqui na origem. 1 é positivo. Então, você vai andar no eixo X primeiro.
Se é positivo, você anda para a direita 1. Depois é negativo, então você não vai subir mais. Se é negativo, você vai descer. Descer quantas unidades? 5. Então, vou fazer direitinho aqui até o 5. E aqui no 5 eu faço pontilhada assim. Então aqui está o ponto D. Qualquer ponto que tenha coordenadas positiva e negativa, vai estar nesse quadrante aqui. Esse quadrante aqui é o quarto, tá? É o quarto quadrante. Então, positivo e positivo está no primeiro, negativo e positivo está no segundo, positivo e negativo está no quarto. Continuemos. Sabemos quem é o ponto D já, falta o ponto E, F, G. Ponto E é menos 3 e menos 4. Vamos marcar o ponto menos 3 e menos 4. Vamos nessa cor aqui. Então lembra que eu estou aqui na origem. Se é menos 3 eu não ando para a direita, eu ando para a esquerda. Se é menos 4 eu não vou subir, eu vou descer. Então menos 3 e menos 4. Então o ponto E está aqui. Então, qualquer ponto que tenha as duas coordenadas negativas, ó, nesse caso menos 3 e menos 4 são negativos, né? O ponto vai estar no terceiro quadrante. Certinho? Então veja que não tem conta, é bem simples marcar um ponto no plano, tá, pessoal? Muito simples. É só horizontalmente e verticalmente. Tem dois pontos especiais aqui que eu quero marcar com vocês, é o ponto F e o ponto G. Vamos ver como é que a gente vai marcar o ponto F e G. O ponto F tem coordenadas 0 e 4. Então preste atenção. Você está aqui na origem, né? O ponto F é 0 e 4. Se é 0, eu não ando nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele é 0. E a segunda coordenada, que é a do eixo Y, é 4. 4 positivo é para cima. Então, meu ponto F estará aqui, ó, sobre o eixo Y. Ele não está nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto quadrante. Ele está sobre o eixo Y. E se eu for marcar aqui o ponto G tem coordenada menos 2 e 0. Olha só como é que eu marco ele. Lembra que você sempre começa aqui na origem, né? É menos 2 e 0. Você sempre começa aqui na origem. Se o valor de x vale menos 2, então você vai andar no eixo para a esquerda, menos 2. Depois o y é 0, então você não vai subir nem descer. Se ele é 0, você vai ficar aqui em cima do eixo x. Então, o ponto G, quer dizer, não está nem no segundo e nem no terceiro quadrante. Ele está sobre o eixo x. Tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é só isso, tá? Vamos fazer uma atividadezinha que é bem simples, mas requer atenção. Até lá, então.